Ai, galera, então é isso aí, estamos na live número 57 já. Caralho. E aí, calhou de eu estar essa semana aqui com o meu amigo Alec, na cervejaria dele aqui em Resende, o Grunner. Isso. O Grunner. E aí, a gente tá fazendo uma Weiss hoje, a gente fez uma Weiss. E aí eu falei, Alec, e aí, qual que é o tema de hoje, cara? Ué, vamos falar de Weiss, ué? Como? Por que não? Nunca tinha feito essa live? Não. Nunca tinha usado esse tema? Não. Weiss é realmente completamente novo, galera. Completamente novo. Mas eu já falei bastante de Weiss pra vocês, porque eu já falei da fermentação, como é que a levedura funciona, enfim, né? A ideia dessa live é falar disso tudo de novo, tá? Bom, como sempre, a gente vai falar um pouco aqui e aí depois a gente vai, do meio pro final, a gente responde as perguntas. Para começar, eu queria que o Alec se apresentasse, contasse um pouquinho da história cervejeira dele aqui, enquanto a galera continua entrando aí na live. Bom, o pessoal da Brew Academy, alguns já devem até me conhecer, inclusive. Né? E meu nome é Alec, eu sou de São Paulo, mas eu acabei vindo para Resende para trabalhar. E aí eu saí do trabalho e decidi, junto com a minha esposa, a Fernanda, montar uma cervejaria. A gente achou que aqui era uma região legal. Eu montei primeiramente em Itatiaia, que é uma cidade bem próxima aqui de Resende. Resende, para quem não conhece, é a primeira cidade do estado do Rio, indo de São Paulo para o Rio. Então, você saiu de São Paulo, caiu em Resende. Então, fica umas 3 horas de São Paulo, são 270 quilômetros. E, primeiramente, eu comecei em Itatiaia, montei a fabriquinha lá. E aí, fiquei 3 anos em Itatiaia, e aí, ano passado, não, já retrasado já. Puta que pariu. Eu vim aqui para Resende, eu mudei a fábrica. E aqui eu abri um bar da fábrica. Não, 2 anos. 2 anos. Abri o bar da fábrica aqui e dei uma expandida na produção. Para vocês conhecerem um pouquinho, vou pegar a câmera aqui, vou mostrar aqui, dar um look para vocês. Aqui tá o bar não mostra o nosso churrasco não, viu? Aqui tá o bar da fábrica, tem diversas torneiras aqui. Quantas torneiras? São 15. A 15ª a gente colocou um envasador de growler, mas a gente normalmente trabalha com tem um container em cima que o hambúrguer vem lá de cima. É a cozinha do bar. Exatamente. E a câmara fria é um container refrigerado. Todo esse espaço grande aqui é a câmara fria do bar. E galera, uma das coisas mais legais que ele tem aqui é o sistema de som. Só toca rock and roll e as caixinhas estão em cima da cervejaria, ó. Aquela mesa lá no fundo é o churrasquinho que a gente estava fazendo agora. Daqui a pouco eu trago os petiscos pra gente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a cozinha, um bloco de 500 litros. 500 litros, tá? Vou colocar aqui a tribloco. Lá em cima ficam os equipamentos. Ali a parte de utilidades, né? Água quente, chiller, caixa d'água, gerador de vapor, compressor de ar, toda a parte que faz a cervejaria funcionar, né? Então tá ali a tribloco, aí estão os fermentadores. Qual que é a capacidade de adega que você tem? Eu tenho 6.500 litros de adega. 6.500 litros de adega. Tem um tanque de 2.000 para fazer o pilsão. Tenho 3 tanques de 1.000 e mais 3 tanques de 500. Então aí a gente... Show de bola. Voltou? Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Tá falado aqui. Aí, maravilha, maravilha. Então, galera, uma das primeiras coisas que eu queria começar a falar pra vocês sobre Weiss foi uma coisa muito interessante, só que é muito comum no meio cervejeiro. O Alec chegou pra mim assim e falou assim, quero fazer uma Weiss. Mas, Matheus... Posso só fazer um... Olha, quando eu comecei, eu gostava de descobrir as cervejas especiais, artesanais, eu tomava bastante Weiss. Mas aí tem aquela hora que dá uma enjoada, né? Acho que a Weiss é a primeira que o cervejeiro abandona. É uma das primeiras que a Lager ele volta pra ela, mas a Weiss ele abandona. E eu nunca fiz Weiss. Eu tenho uma cervejaria aqui, eu sou cervejeiro de panela aí faz, sei lá, 8 anos já. E o Alec foi um dos primeiros alunos meus. Verdade. Nas primeiras turmas do curso avançado. Que na época chamava avançado, né? Hoje chama intermediário. Que avançado hoje é tecnologia cervejeira, né?
É verdade. E aí o Elic falou assim pra mim, meu, quero fazer uma Weiss, Matheus, cara, vem aqui fazer uma receita de uma Weiss. Mas eu não gosto de banana, hein? Eu não quero uma Weiss com banana, eu não quero uma Weiss com muito fenólico, Não né? quero uma Weiss, eu não quero uma Weiss, porra. Aí, né, brainstorm, né? A gente começa a fazer a psicologia toda pra ver como é que tem que ser essa Weiss, né? Porque como é que eu vou fazer uma Weiss, como é que eu vou pensar na Weiss? E a Weiss é realmente muito complexa de fazer. Essa live vai ser muito bacana, porque primeiro eu quero falar do lance conceitual, né? Do lance conceitual, que é você identificar, eu quero fazer uma Weiss, eu quero fazer alguma coisa diferente. E aí a gente identificou o seguinte, que o Elic queria uma Hop Weiss, tipo a Schneider Tap 5, né? Que ela é bem Começou mapuladinha. querendo fazer uma igual a Erdinger Urweiss. Que é uma cerveja de trigo também, não tem uma carga lupulada muito grande. Eu já comecei querendo fazer algo assim, mas ela é uma esmaltada, ela é quase uma Dunkelweiss. Não chega tanto, mas ela já é uma Weiss um pouco mais maltada, né? Também com nível de éster fenol mais baixo. E aí a gente foi conversando e acabou que foi Hop Weiss. Foda-se. A Tap 5 da Schneider é muito boa. Então foda. é isso, galera. A primeira coisa que vocês têm que identificar é: eu quero fazer uma Weiss ou eu não quero fazer uma Weiss? Ou como que tem que ser essa vertente? Porque tem muita gente que realmente não gosta de Weiss. É um estilo que ou ame ou odeie, né? Eu quero fazer ela, mas eu não gosto da banana, eu quero cravo. Então beleza, você quer uma Weiss, né? Mas com um pouquinho de alteração, né? Na receita original, que por exemplo, uma Paulaner ou uma Schneider tem banana assim com uma intensidade muito alta e tem o cravo com uma intensidade muito alta. Eu quero aquilo, eu quero algo mais leve, eu quero só fenol, eu quero só banana. Em qual intensidade? Eu quero uma Hop Weiss. E aí existem variações do estilo Weiss que nem o brasileiro conhece, né? A tradicional a gente chama de Weiss. Weiss, W-E-I-S-S, quer dizer branco em alemão. Branco porque eles achavam que a Weiss tinha uma espuma um pouquinho mais branca. Tinha uma espuma mais intensa, isso é fato. Mais branca, X. Algumas pessoas chamam de Weizen, com Z, né? Aí quer dizer trigo em alemão, porque é uma cerveja que vai bastante trigo. O estilo tradicional, a gente chama no BJCP Hefeweizen, H-E-F-E. Hef quer dizer levedura, fermento, em alemão. Então é uma Weizen, uma cerveja de trigo com levedura. Por quê? Porque é a turbidez dessa cerveja. E as características principais também, né? As características principais o dela, trigo né? o trigo não dá banana, o trigo não dá cravo, o trigo não dá porra nenhuma na cerveja. De sabor, assim, sensorial. O trigo da cremosidade suporta o sabor da Weiss, né? O trigo não dá banana. O que dá o aroma e o sabor é a fermentação. É a levedura. A levedura é o X da questão, então, nessa cerveja. Então, a tradicional chama Hefeweizen. E aí você tem outras variações. A mais leve de todas chama Crystal, de cristal, Crystal Weizen, que é uma cerveja de trigo filtrada. Pergunta. Por que caralho eles resolveram fazer isso? É para quem não gosta de Weizen. Então é para pegar um outro mais inútil nicho que existe, cara. Para pegar um outro nicho de pessoas que não gostam. Posso falar palavrão assim? Pode falar, pode falar palavrão, não tem problema. Cervejeiro, né, é raiz mesmo, é raiz. Eu acho muito inútil. Crystal Weizen. Que acaba sendo uma cerveja leve, refrescante, com um pouquinho mais de sabor. Filtrada e mais leve. Então ela é a versão mais leve de todas as cervejas de trigo. Uma acima é a Light Weizen,
que é uma cerveja de trigo um pouco mais leve, que é mais ou menos isso que o brasileiro gosta, tá? É mais ou menos isso que o brasileiro gosta. Não gosta daquele bananão, daquele cravo, né? Aquele negócio bem acentuado, gosta de um negócio um pouquinho mais leve. Não filtrada. A Light Weizen tem turbidez. Né? Então, Crystal Weizen, a mais leve, a filtrada. Light Weizen, Hefeweizen, que é a Weiss tradicional. Acima dela, a gente tem a Dunkel Weizen. Dunkel quer dizer escura. Não tem malte torrado, tem malte caramelizado. E a cerveja tem 5,5 de álcool. Tem uma intensidade de banana e cravo muito alta também. Um degrau acima, a gente tem uma Weizenbock, por exemplo, que não é necessariamente tão escura. Você tem algumas versões bem clarinhas, só que ela tem por volta de 7, 7,5 de álcool. É verdade. No BJCP ele vai de um cobre até um... BJCP vai de uma Celebrator, a Inger Celebrator, né? Que é uma versão... Vocês viram como é legal trabalhar em cervejaria, né? Você vai lá, você vai direto na fonte, ó. No rabinho de porco, tem um rabinho de porco ali. Né? Não é esse porco, não é esse porco aqui. O rabinho de porco tá aqui, ó. Tá engatado no tanque. Brincadeira, sacanagem, galera. Aí a gente tem a Weizenbock e aí a gente tem a Weizen Doppelbock, que talvez seja mais intensa. Tem aí por volta de uns 9% de álcool. Então, você tem esses tipos, além da Hopweizen. A Hopweizen, ela pode ser de lúpulo alemão, que é o que a gente fez aqui, né? Que a gente fez aqui para puxar um pouquinho mais para Schneider Tap 5, que é uma cerveja de 8,5 de álcool, 40 IBUs e dry hop inclusive. A Schneider Tap 5 ela tem dry hop de Tradition e Saphir, tá? A cerveja que a gente foi mais ou menos nessa linha, tá? Então com lúpulos florais alemães. Usar o Mittelfru. Mittelfru, o único lúpulo para final de fervura. Eu não tinha falado porque é segredo de, né? Mas já que ele falou, então tudo bem. Segredo nada, caralho. Ah, como é que eu faço? Gostei dessa sua aí. É assim, anota um papel, faz aí. Cervejeiro tem que ser assim, galera. Cervejeiro tem que ser assim. O segredo do seu receita de Pilsen. Ah, toma no cu. Porra. Tem que ser assim. Ficou bom, reparte, compartilha, né? Ficou bom, compartilha. É isso aí. Então você tem essa outra variação que é a Hopweizen. Para fazer essa Hopweizen, a gente pensou em não colocar uma banana muito intensa. E o que a gente estava pensando também é não colocar um fenol muito intenso, para não brigar com o dry hop. Que ele é floral, ele é vegetal também. Pode ser que ele brigue, ele não fica muito legal. Você tem outras versões disso que é American Wheat, que às vezes tem dry hop ou não tem, né? Pode ter um pouquinho de esterificado, né? Mas a ideia aqui não foi usar lúpulos americanos, foi usar lúpulos alemães. Você até cogitou, né? Até cogitamos, que é uma cerveja de trigo lupulada, então você puxa mais para Schneider, fazendo uma Tap 5, ou você puxa mais para uma American Wheat, né? Então, gente, o mais importante, o começo dessa história toda é você fazer um brainstorm e definir o que você quer fazer, tá? Não vai fazer uma Weiss se você não gosta de Weiss. Ah, eu não gosto de Weiss do estilo tradicional, aquela com uma banana muito forte. Mas eu gosto da cerveja de trigo um pouco mais lupulada, né? Então aí você vai definir o que você quer. Tem gente que gosta da Weizenbock, né? Porque ela é mais maltada. Ela tem um sabor maior de malte, mais caramelizada, mais doce. Enfim, tem que definir o que você gosta, o que você quer fazer. E aí, beleza, agora vamos começar a falar como executar isso, né? Fazer um... Lógico, por favor. Se você não gosta de cerveja de trigo, procura beber a cerveja de trigo da Schneider. Que era uma cervejaria alemã que ela só faz cerveja de trigo e tem cervejas de trigo diferentes, fora desse basicão aí. Inclusive que você vê muito no Brasil. Né?
Se você tomar, pô, pega uns taps da Schneider. Porra, a gente tomou ontem. Qual que a gente tomou? Até P1? Uma trigo normal. Pô, eu que não sou muito fã de trigo, pô, gostei. Porque ela é balanceada, ela utiliza lúpulos diferentes, teores alcoólicos diferentes, bases de malte muito diferentes também. Então, não gosto de trigo porque muitas vezes você fica com aquele preconceito de uma cervejaria nacional ou de uma Paulaner, que ela é muito intensa, a banana no cravo. Procura tomar da Schneider, porque ela tem um mundo diferente de Weiss na linha dela, né? A TEP 1 que ele falou é uma Light Weizen, que é o que se adequa mais ao público nacional. A Hefeweizen, que é a tradicional, é a TEP 7. Né? E você tem até, acho que a 2 é uma Cristal, a 3 é uma não alcoólica, a 4 ela é uma Hop Weiss pouco lupulada, a 5 é bem lupulada, a 6... Vai Cascade até, né? A 6 é Doppelbock, não é? Acho que não. Icebock, eu acho que é Icebock. Ou é Weizen Doppelbock. Não sei que estudou na Alemanha, cara. Não sei né? essa porra. Cara, eu tomei, eu não lembro de cabeça. Claro, você esqueceu, uma Icebock, caralho. Você ficou muito louco no dia. É um bagulho de 10% de álcool. 10? Ice é mais. Ice chega até uns 11, né? A Doppel que ela é giratório de 10. A Icebock é congelada. Ela joga pra 18. Que a base é uma Traditional Você Bock. pega uma Doppel e aí congela aquela porra. Congela e deixa ela mais concentrada. A TEP 6, eu não sei o que é. A TEP 10 tem dry hop de Nelson Sauvin, envelhecida em barril alemão. Então a Schneider é uma cervejaria realmente animal para cerveja de trigo. A gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, como é que chama aquela do Rio Grande do Sul? A Lenda. A Lenda, não é? Que faz só Weiss também. Faz umas Weiss excelentes. No Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, é esse nome. Beleza, galera. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é na concepção. Qual é o estilo que eu quero, o que eu quero na minha Weiss. Definir o que eu quero, agora a gente tem que aprender como executar. A primeira coisa que você precisa saber é que cerveja de trigo tem que ir bastante trigo. Não é o trigo que dá banana. Então você não vai regular a quantidade de trigo que você vai colocar pela quantidade de aroma de banana que você quer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O trigo ele dá cremosidade, tá? A mesma cremosidade de um miolo de pão, por exemplo, tá? Que ele tem muito mais proteína, ele tem 20% a mais de proteína do que uma cevada normal, base, tá? Então o trigo vai ser na casa, no mínimo uns 40%. Na média você pode ficar nos 50% e tem uns loucos que usa 60%. Aqui a gente usou... Não clarifica não, né? Não clarifica, esse cara não clarifica. Pô, ele é um monge. Ele bota a taxa de clarificação e medita, né? Quando aquela merda transfere. Se você é um desses, você precisa levar em consideração que pode ser que você precise de casca de arroz. Principalmente se você vai fazer o trigo não tem casca. Uma Weizenbock, que tem muito mais. O trigo não tem casca. O trigo não tem casca. Se ele não tem casca, ele não tem beta-glucano, aí vai mais um detalhe. Se ele não tem beta-glucano, você não tem por que fazer a rampa de 45. 45 quebra o beta-glucano. A de 43, que é a parada ácida, é outra história. Vamos chegar lá. Então, quantidade de trigo. Você vai regular então aí pelo que você quer, mas não pode ser menos do que 40. Eu acho que o ideal é ficar por volta de uns 50. Mais do que 60 é suicídio total, né? Não rola. Moer o trigo. O trigo, ele é mais... até, né? É desnecessário. É desnecessário mais do que isso, né? Porque não vai dar mais intensidade de banana e de cravo, não. Não vai. Vai só virar uma papa infernal pra clarificar. Vai virar uma bela de uma papa. E hoje, o trigo, a gente sabe que o trigo ele é um dos maiores responsáveis pela turbidez. Tanto na Weiss quanto na New England. Na New England, a gente está começando a abandonar as Conan, as Vermont, porque aquilo lá é levedura preguiçosa, né? Aquilo lá é...
Muito chegado na fermentação. Não curte muito fermentar legal, não curte, para no meio, fermentação arrastada, trava, não rola. Aí a turbidez nas New England hoje está se baseando muito mais nas proteínas do trigo, fazer uma New England às vezes com 40% de trigo para dar uma turbidez maior, né, por conta da turbidez. Então o trigo é importante por conta da turbidez também. Que levedura que o pessoal está usando? Levedura, Que levedura que o pessoal está usando para New England? para New England, tá usando uma London Ale, Tá, não é? 04, ou uma S04, uma inglesa frutada. Uma inglesa frutada, eu vi até uma S33, que é uma belga com um frutado baixo, que não dá banana. Na blonde ali com maracujá. Porra, ela vai Fica legal, né? bem comportada. Ela é bem comportada. E ela não tem Ela banana. Tem, mas assim, você controla bem ela. Consegue controlar Diferente bem. da bosta do T58. O T58 daria um Puta bananão. Que pariu. Que é a mesma Levedura do banana que inferno. você tem na Weiss, só que o T58 dá um perfil de cravo diferente. Uma das coisas que eu realmente, quando eu estava aprendendo a fazer cerveja, eu caí de 4 em degustação cega, foi distinguir Weiss de Belgian Blonde. É muito parecida, porque a banana é igual. O que diferencia é o perfil do fenol. O fenol da cerveja de trigo, ele é o cravo, tão simples quanto. Ele é o cravo bem simples. Já o fenol da cerveja belga, ele pode ser um terroso, ele pode ser uma ameixa, ele pode ser um condimentado, frutas vermelhas, frutas escuras, entre outras coisas. O churrasquinho tá quase pronto lá. Então, a diferença vai ser o fenólico, né? O fenólico. Então tá aí uma pequena diferença, é realmente muito sutil essa diferença para Belgian Blonde. Definir então o estilo que eu quero ir, a quantidade de trigo. Aí eu tenho que definir... Vamos definir o malte primeiro, né? Antes de moer e começar a fazer a abraçagem, vamos definir primeiro o malte. Como é que eu defino o malte na minha Weiss? Tem muita gente que gosta de uma Weiss leve. Se você gosta de uma Weiss leve, tem gente que usa ali um Pilsen, um Viena, um Munich, por exemplo, que é um dos maltes que a gente usou hoje, tá? O Munich ele vai muito bem com o malte de trigo, porque o Munich tem substância chamada melanoidina, que dá cremosidade, assim como o malte de trigo também dá cremosidade. Os dois vão muito bem junto, tá? Munich com trigo. Você pode usar mais aí um Pilsen ou um Viena. E aí fica opcional a você usar um malte caramelo, se você quer deixar ela laranjada como uma Paulaner, por exemplo. Se você quer chegar na cor de uma Paulaner, é por volta de 10 a 12% de Carahel. Sem usar o Munich. Usar o trigo, 50%, né? Aí um Pilsen ou Viena, como um malte mais leve. E 12% de Carahel. Substituição do Carahel pode ser uns 5 a 6% de Carahed, por exemplo. Tá? Um malte caramelizado, não tão intenso. Se você quer ela mais intensa, tá? Com a cor mais alaranjada, mais maltada, quer tentar seguir um padrão meio alemão. O que o alemão realmente faz é usar um malte de trigo escuro, que ele tem 17 ou 18 EBCs, que é a mesma cor de um Carahel, por exemplo. Então ele vai usar um percentual de malte de trigo claro e um percentual de malte de trigo escuro. Esse de trigo escuro, ele é um trigo com um caramelizado leve, que tem o mesmo tom de caramelizado de um Carahel, tá? Que é para você deixar ela laranja, né? Assim como os alemães gostam. De todas as Weiss, a Tap 7 da Schneider, ela é a mais escura. Vocês podem ver, é disparada a mais escura. Ela chega a ser até um pouco bege, né? Um pouquinho marrom, né? Teve um cigano que fez uma cerveja comigo aqui. Ele usou uma porra de um trigo torrado. É bem escuro mesmo, Midnight alguma coisa. Não lembro de que montaria que era. Trigo torrado.
Eu usaria o trigo torrado por uma cerveja escura, Era uma Black IPA. para deixar ela mais cremosa. Uma Black IPA. Uma Russian Imperial Stout. Detalhe, trigo escuro tem tanino? Não. Não tem casca, casca. caralho. Não é? Animal. É. Não puxa de astringência. Não tem a astringência, não tem casca, vai dar o torrado, vai dar cremosidade, vai dar um pouquinho de complexidade de caramelo nela, porque tem um pouco de açúcar caramelizado também, né? Porque é um malte torrado, né? E aí você tem uma outra variação, você tem o trigo escuro que não tem muito no Brasil, você tem o trigo torrado, que nem o Elic falou, que a gente não encontra muito fácil. E a gente tem um trigo Munique, Cara Munique, né? Ele é feito no processo Cara Munique, né? Que ele tem 120 EBCs de cor, a mesma coisa que o Cara Munique 2, para fazer uma Dunkelweizen. Uma Dunkelweizen, então vai esse malte de trigo caramelizado, tá? Isso é realmente como os alemães fazem, mas a gente consegue usar um Cara Munique 2 para fazer uma Dunkelweizen, não tem problema, tá? É que você usando esse malte de trigo caramelizado, ele vai ficar mais com sabor de trigo, né? Mais cremosa. Mas isso não é uma das principais coisas que a gente tem para falar. É o perfil de fermentação que a gente tem para falar, tá? Mas enfim, passamos pelos maltes, né? Em praticamente todos os estilos. Faltou falar da Weizenbock. A Weizenbock, eu fiz uma Weizenbock na minha casa. Foi a última cerveja que eu fiz. Por quê? Porque era uma cerveja que eu nunca tinha feito e eu queria testar como fazer uma Weizenbock com um perfil mais leve. Eu vou fazer uma live só falando de Weizenbock, tá? Pra gente experimentar, eu vou dar a receita para vocês, então fica ligado, só falando de Weizenbock. Mas dando um spoiler, eu tentei fazer ela mais leve, tá? Aí você não vai deixar ela com malte tão caramelizado, tá? Então essa é a opção da Weizenbock. Come primeiro. Come primeiro, toma um golinho, aí a gente continua. Weizenbock é interessante. Saúde, não é todo dia que eu consigo fazer uma live comendo um churras e tomando uma breja. Direto da teta da vaca aqui, né? Ali no... Então... Aí, definimos então o malte. Lúpulo. Numa Weiss, tipicamente alemã, você pode usar... Então vamos falar da lupulagem. A lupulagem é mais simples, depois a gente parte para a fermentação, que é o mais complexo. A gente pode usar tranquilamente lúpulos alemães florais. Quais são os melhores, os mais aromáticos, que combinam bem com uma Weiss? Mittelfru combina bem, Tradition combina bem. Tradition é filho do Mittelfru, não é tão floral quanto o Mittelfru, mas é bem bacana. Dá um pouco de chá verde, ele é bem legal. Ele é muito saboroso o Tradition, para fazer lager também. O Saphir, que ele é bem floral, substitui bem o Mittelfru que a gente usou. A gente tem um Tettnanger, que é legal. A gente tem um Tettnanger... O Hersbrucker para Weiss também é bem bacana. São dos mais usados. A gente tem o Spout, por exemplo, que é bem legal. Até um Saaz a gente pode usar numa Weiss. O Saaz a gente não pode usar na German Pilsner. Mas o Saaz numa Weiss a gente pode usar. Um Saaz numa Belgian Blonde, numa Dubel, nas belgas em gerais a gente pode usar também. E fica completamente dentro do estilo. E os lúpulos ingleses? O lúpulo inglês já não fica legal. O terroso, ele briga com o esterificado. Eu já tentei isso uma vez, mas o terroso com o esterificado ele vai brigar. Não vai ficar muito bacana. Não. O amargor dela é muito baixo, né? Baixo. Vai de 8 a 12. Eu diria que a partir de 12 você consegue sentir muito fácil o amargor. Porra, 8 a 12? Tem gente a minha ordinária tem mais do que isso. A ordinária é uma Pilsen. É, a Pilsen. Fighting Pilsen. Pilsen de combate.
Que o cara chama ela de ordinária. Ordinária porque ele é uma Pilsen que sai bastante, né? É uma Pilsen comum, que sai Pilsen muito, comum. né? Que tem um amargor mais baixo, né? Então, gente, não perca disso em vista, porque o amargor ele tem que realmente tem que ser baixo se você quer seguir uma Weiss tradicional. Uma Dunkel Weiss tem um amargor um pouco acima, né? Pode chegar até uns 18, uma Weizenbock até uns 20, 25. A Hop Weizen pode ficar entre 25 e 30. A gente fez por volta de uns 25, né? Essa aqui a gente fez 25. A Tap 5 tem mais, 40. Tem Mas 40. ela tem um teor alcoólico maior, né? Tem um teor alcoólico de 8,5. Aí já suporta Já suporta tudo isso. Já suporta tudo isso. Então toma cuidado na hora de aumentar, tá? Você tem que pensar na quantidade de malte que essa Weiss tem, no teor alcoólico, se tem dry hop ou não tem, tá? Porque para você fazer o básico, o normal, você tem que deixar um amargor baixo. Eu recomendo que ele fique entre 10 e 11 no máximo, tá? E aí, se tiver, não é obrigatório, lúpulo de final de fervura, esse lúpulo não pode ser a 0, não pode ser no Ripple. Ele tem que ser no máximo a 15 minutos finais. 30, 20, 15 minutos finais. O mais importante é a quantidade dessa adição, que tem que ficar por volta, no máximo, 0,35 gramas por litro. 0,35 gramas por litro, essa adição de final de fervura, se tiver, para que o sabor de lúpulo não apareça, tá? Se começar a aparecer... Mas ele é tão bom! Ele é bom. Ele é bom, mas quem pede uma Weiss não está esperando o lúpulo. Não está esperando o lúpulo. Eu vi algumas Weiss que tentaram ser uma Weiss, mas aí acabou saltando muito mais o amargor, ou lúpulo de final de fervura, que o cara colocou mais lúpulo de final de fervura. Só que você tem que tomar cuidado uma coisa. Qual é o nome que você vai vender essa cerveja? Se você vender como uma Weiss normal, tá errado. Você tem que vender ela como uma Hop Weizen, né? O que a pessoa vai esperar é uma Weiss normal. Exatamente. Você tem que Hop atender... Weiss, o cara você já prepara o indivíduo para opa... É uma coisa lupulada. Alguma coisa aí. E aí o cara leigo, ele fala assim, putz, é uma cerveja de trigo amarga. Eu não gosto de amargo, então eu não vou tomar. Então você já quebra esse cara, né? Se ele tomar, ele vai saber o que ele já está tomando. Então você tem que entregar o que você está prometendo. Isso é muito importante, né? Você tem que entregar o que você promete. O que o teu público está achando. Então acho que a gente falou de lupulagem mais ou menos. Quem tiver pergunta vai colocando aí que a gente responde tudo no final. Ele. Eu vou passar a bola para ele, que aí eu vou lá tomar minha cervejinha. Ele tá com uma Czechver, uma Budweiser tcheca, engatada lá nos tapes. No tap. Fresca. 2 barris foram pra casa e 2 ficaram no bar. Sensacional. Eu queria ter um barril desse em casa, né? Não preciso nem falar, cara. Se comprar tanto, tem desconto. Tá bom, compra 8 barris. Usa o bebo. Cara, eu nem chopeiro em casa eu tenho. Vamos falar então do perfil esterificado. Aí então a gente falamos de malte. Primeiro. Um pedaço? Não, é todo seu. Eu comi pra caramba, cara. Nossa. Acho que é fácil manter esse físico aqui, não? Não é. Isso daqui é muita cerveja boa acumulada por muitos anos, né? Por muitos anos aqui. Vários. O investimento aqui é alto, Pra comprar várias casas. Várias casas, não. Sem precedentes. Primeiro passo, então, é definir o estilo, qual tipo de Weiss que você quer. Segundo, falamos do malte. Como compor uma receita de acordo com o estilo que você escolheu. Depois o lúpulo. Agora a gente vai falar do perfil de fermentação. Vamos falar o quanto de cravo e o quanto de banana que a gente quer na cerveja. Que é o acetato de isoamila e o 4-vinil guaiacol. A banana é o acetato de isoamila
O cravo é o 4VG, 4-vinil-guaiacol, que o precursor desse 4-vinil-guaiacol é o ácido ferúlico, que ele é formado durante a mosturação, a 43 graus. As fitases. Então vamos começar então por essa rampa de temperatura, a 43 graus. A gente tem algumas enzimas chamadas fitases. Essas fitases, elas acidificam o mosto na atuação dela. Não produz grande coisa, não quebra amido, não quebra nada. Porque a 43 graus não tem amido disponível também, né? Não tem amido disponível. O amido só vai estar disponível acima de 60 graus, quando as bolsas de amido vão começar a se romper pela temperatura, né? Então, a 43 graus não tem amido nenhum disponível. Ela vai gerar apenas ácido ferúlico. Que aí, a cepa de trigo vai gerar 4-vinil-guaiacol na hora que ela fermentar. Então, se você quer mais cravo, você faz essa temperatura que você vai ter mais cravo na tua cerveja. Isso é básico. A pegadinha é: pergunta do milhão. Por que eu faço parada proteica numa Weiss? O Alec já sabe que eu já contei a história inteira para ele hoje. Já, eu ia fazer essa merda. Por que a gente faz parada proteica numa Weiss? Porque tem trigo. Oh. Mas ele é maltado, caralho. Mas ele é maltado. Antigamente, 30 anos atrás, se fazia parada proteica em quase toda cerveja. Toda cerveja. Porque o malte ele tinha uma qualidade pior. Ele tinha uma transformação ali do endosperma muito mais pobre, que isso dava pouco aminoácido para a levedura se multiplicar. O malte hoje ele já tem uma quantidade boa de aminoácido para a levedura se multiplicar. Eu não preciso mais fazer parada proteica por conta de falta de aminoácido para a levedura. Ah, mas numa Weiss, a resposta comum que dão na hora que eu faço essa pergunta, por que você faz uma parada proteica numa Weiss? Aí todo mundo olha, a resposta mais comum é porque tem trigo. Tá, por quê? Não é resposta. Por quê? Ah, porque o trigo tem mais proteína. E aí a gente quer reduzir a quantidade de espuma, porque a Weiss é carbonatada pra caralho. Aí eu não consigo servir ela no copo. Meio certo. Essa é a hora que o professor dá meio certo. Isso é importante, mas não é o motivo mais importante. Quando eu quebro proteína, eu gero aminoácido. Na hora que eu dou muito aminoácido no meio para a levedura, essa levedura ela vai se estimular a se reproduzir mais. Depois que ela se reproduz, isso tudo é estímulo, tá? Não é uma cadeia obrigatória, tá? Mais aminoácido estimula ela, não necessariamente que ela vai se reproduzir mais, não é diretamente proporcional esse negócio, tá? Você estimula ela a se reproduzir mais. Depois que ela se reproduziu mais, ela pode gerar ou álcool superior, ela pode gerar ésteres. E o que uma levedura de trigo vai gerar? Álcool superior ou éster? Álcool superior vai gerar, lógico. Mas a tendência genética dela é produzir mais ésteres. Vou perguntar de novo, por que se faz uma parada proteica numa cerveja de trigo? Para esterificar mais ela. Porque eu quero dar aminoácido para ela esterificar mais. Não é porque tem trigo. Poderia ter só cevada. Eu fazia essa parada proteica numa cevada. Ah, então isso vale para uma escola belga? Lógico que vale para a escola belga. Lógico que vale. Outro motivo que se faz parada proteica é para reduzir um pouco da turbidez. A turbidez é ela, numa Pilsen, por exemplo, né?
trigo dá turbidez, é lógico. Você quebra um pouco dessas proteínas para reduzir um pouco da turbidez numa Pilsen comercial. Eu acho que existem outras formas melhores de se reduzir turbidez, como o uso de outros produtos clarificantes direto no tanque ou no filtro de terra que são mais eficientes. Então, falamos de duas rampas de temperatura que você vai escolher se você vai fazer ou não. Eu posso perfeitamente, se eu não quero uma Weiss muito intensa, com muito cravo nem muita banana, eu arriar o meu malte a 62. Ou a temperatura da beta-amilase que você faz. Se você faz a 66, é 66. Se você faz a 67, é 67. Você já arria o malte direto para beta. Que aí você vai ter menos cravo e menos éster, menos banana. Que é o que a gente fez hoje. Que é o que a gente fez hoje. Não queria o cravo e banana muito intenso, arriamos o malte a 62. E aí a temperatura de fermentação a gente deixa ali entre os 20 e 22. Para não deixar ela tão intensa. Senão vai brigar com o nosso Dry Hop. Senão vai brigar. E o lúpulo é caro, cacete. Um erro muito comum, eu vejo algumas Weiss que tem um drinkability muito baixo, que é quando a pessoa faz 43, 52 e fermenta a 20 graus. O que acontece num exemplo desse? A levedura produz muito fenol e muito pouco éster. Muito fenol e pouco éster fica muito esquisita. Fica muito esquisita a cerveja. Tem gente que gosta, eu respeito. Eu não gosto. Eu acho que ela fica completamente desbalanceada. Ela parece que tem um off-flavor na cerveja e parece que ela fica ácida ao mesmo tempo. Até em belga, muito fenol, não dá pra beber. O fenol ele não pode ser muito maior do que o éster. O éster parece que ele é mais amigável. O éster é mais amigável. O fenol ele é meio pungente, né? Ele remete um pouco a álcool, ele remete um pouco a solvência, né? Mas é um solvente bom, é lógico, né? Vai pegar cerveja de concurso? Cerveja de concurso, fenol pra cacete. Uma das formas de a gente reconhecer contaminação em concurso, que nem o Elec falou, é pegar fenol. Só que aí você pega fenol realmente muito ruim, né? A contaminação dá um fenol muito ruim. Realmente muito ruim. Que remete a plástico, borracha. Uns negócios muito ruins, realmente muito ruim. Né? E aí fica ruim a cerveja. Então, toma cuidado uma coisa, se você quer ela pouco intensa, se você vai fermentar ela a 20 graus e você fizer a parada ferúlica, você vai ter um cravo gigantesco nessa cerveja. Se for esse o objetivo, é assim que você tem que fazer, tá? Mas eu acho que perde um pouco de drinkability nessa história, tá? Então eu falei como é que o brasileiro quer. Então o brasileiro ele vai ficar meio que nessa intermitência ali entre 20 e 22 graus de temperatura de fermentação. E aí se você fermentar entre 20 e 22 graus, eu não faria parada ferúlica. Eu deixaria como opcional você fazer a parada proteica. Se você vai fermentar entre 20 e 22 graus e fizer a parada proteica, você vai aumentar o éster dessa cerveja. Se você fizer a parada proteica e a parada ferúlica, o que vai dar é muito mais cravo do que banana. Aí fica esquisito, tá? Então, fermentando entre 20 e 22 graus, eu não faria a parada ferúlica. Eu deixaria como opcional a parada proteica. E como é que faz uma alemã? Saúde. Opa. Toma uma. Acontece.
Saúde. Como é que a gente faz uma Weiss alemã? Boa Ipinha? Tá uma delícia, cara. Nossa. Tomei Pilsen o dia inteiro, ele deixou aí pra depois. Porra, arrasou, Pô, cara. legal que se eu conseguir pegar o pacote de 10 quilos não fracionado. 10 quilos de lúpulo. Tá Direto fresquinho, dos Estados cara. Unidos. Ver Tá. aquele pacotão prateado. Ah, não fracionado, que gostoso. Vem muito mais fresco, né? Porra, Galera, é fundamental você escolher um lúpulo de qualidade na hora de fazer a tua IPA. Não adianta você fazer a técnica de lupulagem mais foda do universo, um dry hop dinâmico, com um monte de coisa e temperatura e tudo, se você escolhe um lúpulo que tá chulesento, que já tá ruim, né? Que já tá oxidado. fracionado há muito tempo. Não rola, não rola. Não E adianta. é chinucão, hein? Chinook, hein? Single hop do chinucão aí. Eu fiquei besta na hora que ele falou. Eu nunca tomei uma single hop de Chinook, galera. Eu nunca tomei. Primeira vez que eu tô tomando uma single hop de Chinook e tá fantástico. Tá Bom, muito volta pra bom. Weiss. Volta pra Weiss. Voltando pra Weiss. Como é que faz uma Weiss tipicamente alemã? 15 minutos de parada ferúlica, 43 graus, durante a mosturação. Parada proteica. 15 minutos? 15 minutos também. Entre 10 e 15, vai dar na mesma. Vai dar na mesma. É porque tem a subida também, né? E tem a subida, tem o tempo de subida, né? Então, quando você começa a subir, a enzima não parou de atuar instantaneamente, né? Ela continua atuando, né? Oh, ele subiu 1 grau a mais. Subiu 1 grau. Parei. Não. É que tem gente que fala assim, ó, eu vou avisar as enzimas que eu vou começar a subir a temperatura, aí ela vai parar de atuar agora. Dizem que as enzimas respondem, né? Eu nunca vi. Sim, né? Responde. Você continua atuando até você me desnature, otário. Responde nada, né? Continua atuando. Uma Weiss alemã, então, você vai fazer 43 graus por 15 minutos, parada proteica por 15 minutos, e aí você vai começar a tua fermentação em 28 graus. Se você estiver utilizando a WB06. Que é uma bosta. Não é das melhores leveduras de trigo. Porque gera banana pra porra, né? Banana pra caralho naquela merda. De Acidifica a porra da cerveja. De Não levedura é? seca, eu gosto mais da Munique e da Lallemand. Acidifica pra caramba. Por que a levedura de Weiss acidifica pra caramba? A WB06, ela consome toda a maltotriose. Ela é a levedura que mais atenua. Ela atenua 84%. E como ela fermenta pra porra, ela acidifica. Não chega a gerar azedo na cerveja, né? Mas ela acidifica. É uma acidificação que a gente consegue sentir. Tanto que é uma coisa importante, até pro pessoal de roqueiro do caralho. Tanto que o pessoal de cervejaria, principalmente, não reutilize WB06. O WB06 já é ruim na geração 0. Na primeira geração ele vai ser um medonho. Não é? O WB06, o conceito da Fermentes em escolher levedura é pegar as leveduras mais parrudas, né? Que nunca dão pau em fermentação. Isso é bom, realmente. A US05, a US05 é uma das piores American Ales que eu vi na minha vida. Em termos de sabor. Mas, cara, quantas vezes ela dá pau em fermentação? Nenhuma. Eu já tive que jogar ela pra terminar a fermentação cagada. Que não foi, levedura... 0,5, vai. É esse o critério da Fermentes. Faz o trabalho sujo. Faz o trabalho sujo, fermenta e ponto final. Que belga usa uma levedura como a T58? Com baixa atenuação? Como é que você vai fermentar uma... Eu odeio T58. Uma Dark Strong Ale com T58? Vai virar uma Doppelweizen.
Só faltou o trigo ali. E vai deixar açúcar residual demais, né? Bananão. Vai ficar muito açúcar residual. É uma levedura de baixa atenuação. Então, as leveduras da Fermentes são aquelas leveduras pau pra toda obra, mas não necessariamente que tem o melhor perfil aromático, né? A levedura que a gente usou hoje foi da Levtech, que tem um perfil sensorial mais leve. Um abraço pra Gabi. Né? Gabizinha. É difícil a Gabi ver, eu duvido que ela tá lendo, né? A Gabi não prestigia minhas... Não prestigia. Não prestigia Vou minhas mandar o lives. link pra ela ver. Olha no minuto... Amo a Gabi. 50. Mas Estamos falando mal de você, Gabi. Mal e bem, porque a tua levedura ela atende muito o público brasileiro que gosta de cervejas de trigo menos esterificadas, tá? Mais leves. E ela é uma levedura, essa levedura da Levtech, que o limite de fermentação dela, o limite de temperatura, é por volta de 24 a 25 graus. Você não precisa fermentar essa levedura a 28. Eu já fermentei algumas vezes. Por que você não precisa? Não é que fica ruim. É porque, qual que é o limite? Como é que eu estipulo o limite de temperatura de fermentação numa levedura? É um limite que acima daquilo a cerveja não fica melhor ou ela começa a produzir alguma coisa que não é legal. A levedura fica E no muito caso, louca. ela não fica melhor. Então você pode trabalhar com essa levedura em 24 graus. Ponto final. Que ela tem um esterificado mais baixo, não dá tanto banana, dá tutti-frutti da maçã vermelha, né? Dá o cravinho legal também, bem equilibrado, leve, harmonioso, bem bacana, tá? Muito parecido com a Weiss da Inger. A Inger, que é uma cerveja de trigo bem leve da Inger. Quem teve a oportunidade de ir para a Alemanha, né? Ah, mas eu também aqui no Brasil. No Brasil você acha também, né? Acha, tem até aquela tampinha que tem uma cidadezinha. É, cara, uma tampinha Só a tampinha mais legal que eu já vi. A tampinha mais da hora. É a cidade na tampinha. Acho que com isso a gente falou de tudo, de trigo, né? A temperatura de aqui na fermentação. nossa Hopweiss a gente está fermentando a levedura Levtech, é a German Ale? Não. A da Levtech, que é a Weizen da Levtech. E estamos fermentando a 22 graus. A 22 graus. E já aí, uma aeração média. Uma aeração média, para não esterificar tanto. Exato. A aeração também esterifica. Também as leveduras ficam malucas, se reproduzindo demais, e aí ela vai gerar mais éster, mais fenol, e a gente não quer tanto, quer segurar um pouco, senão vai brigar com o lúpulo. Vocês podem estar se fazendo essa pergunta: por que a temperatura alta esterifica? A temperatura alta estimula a reprodução celular, que aí vai acabar estimulando a esterificação, tá? Oxigênio demais esterifica porque também estimula a reprodução celular. Então, se você quer esterificar mais qualquer cerveja, parada proteica, início da fermentação em temperatura alta, porque é no início, não é no final, aonde que esterifica. Oxigenação elevada, tá? E um pitching um pouquinho abaixo do ideal. Um underpitching bem pouquinho só abaixo. Cara, não fala underpitching, não. Underpitching dá medo, né? Não, é foda, gente. E se a fermentação travar no meio? Ó, eu sou caseiro, sempre faço cerveja em casa. Quando você pega um pacote de fermento que ele fala, use para 20 litros do moço de gravidade até tal. E o cara pega 30 litros, ou seja, 1/3 a mais. 1/3. Numa gravidade mais alta e ele espera que dê certo. Não vai dar certo. É matemática. Eu prefiro aumentar a temperatura do que fazer underpitching, pelo amor de Deus, hein? Fala underpitching para caseiro que o cara vai economizar. Não, vou colocar bem papel, sachezinho. Então, porque o Matheus falou que o underpitching funciona. Não, caralho. Se ele colocar o caseiro já não aera direito. Já não usa oxigênio. Não usa oxigênio. Acha que só deixa cair o negócio vai resolver meus problemas. Não. Não oxigena quase nada aquela merda. Não oxigena quase nada aquela merda. Então, se você faz um splash, você tem que fazer um overpitching. Você tem que fazer uma adição de levedura muito maior. Exatamente. O splash ele dá 1 ppm meio de oxigênio.
Uma ale precisa de 4. Precisa de 4 a 6, né? Ah, mas não dá pau. Você usa o S05, né? Aposto, né? Você usa o S05 e nunca deu pau. Meu, rasga o pacotinho na boca, galera. Rasga o pacotinho na boca, assim. E joga a levedura seca ali dentro. Sem hidratar, sem startar, sem fazer porra nenhuma. Sem oxigenar a levedura nem nada. E a levedura fermenta. Mas vai fazer isso com uma levedura líquida que seja um pouco mais sensível, né? Aí quebrou a cara. Ó, gente, aproveitar aqui o canal do Matheus, que tem vários caseiros. Não é caseiros, porque só porque eu tenho fábrica, não. Eu sou caseiro também, só pra ele. Minha casa tem uma porra de uma panela. Veio da panela, né, cara? Vim da panela e estou na panela até hoje. Me mexe, eu faço uma porra. Fiz uma. Ai, vamos provar. Fiz uma Schwartz com decocção. Schwarz Beer? Com decocção. Derrubei o primeiro moço no meu pé, tá vendo, inclusive. Nossa, que delícia. Demorou uns 2 semanas pra melhorar essa porra. Essa panela fervendo. Gente, compra um cilindrinho de oxigênio. É caro? Mas a cerveja de vocês vai mudar da água pro vinho. Da água pra cerveja. Vai ficar melhor. Porra! E começa a corrigir a água. E assim, eu e o Matheus, pH, inclusive a gente fez o tasting do isso. BJCP junto, né? A gente fez a prova lá junto, nós somos juízes de cerveja, de concurso caseiro. Cara, 90% das cagadas que a gente pega é fermentação. E fermentação é pitching e aeração. Tô errado? O pitch e a aeração, exatamente. Pitch e aeração. Caralho. Pô, se você faz os dois errado, aí a chance de dar errado é grande. Ah, eu coloquei pouco pitch, mas aerei bem. Vai. Considerando Puta, que a não areiei, saúde da mas levedura pitch... já tá legal, né? Considerando que a Não levedura tá areiei boa. direito. Fiz o porra do splash, mas joguei um pitch mais forte, a chance de dar merda é menor. Mas se você fizer o under pitching, o pacotinho de 20... o pacotinho para 20 litros, mais aquela reação meia boca, aí ferrou. A chance de dar merda é grande, cara. É foda. Galera, é isso. Vamos para responder as perguntas agora. Eu vou chegar um pouco mais perto da tela, que eu tô aqui alguns metros da tela. Né? Eu vou chegar um pouquinho mais perto aí e vamos responder as perguntas para vocês. Vamos lá. Tem que arrastar a mesa, pegar o microfone. Espero que não tenha tido nenhum problema de transmissão, viu? Porque eu não olhei o chat a transmissão inteira. Espero que esteja todo mundo tranquilo e feliz aí. O churrasqueiro vai lá checar as coisas. E enquanto isso eu tô aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essa é uma live com bastante conteúdo, hein, gente? Vamos lá. Thiago Henrique. Essa é uma dúvida que tenho para todos os estilos. Sabemos que o volume da água na mosturação vai de 3 a 4 litros por quilo de malte. Eu faço minhas levas grandes de 200 litros, mas meu equipamento é de 120. Minha pergunta é: posso fazer várias lavagens, aumentando a quantidade de litros, respeitando a rampa de temperatura de beta ou alfa, sem perder a eficiência dos meus grãos? Lembrando que vou fazer 200 litros numa panela de 120. Se você usa mais água na mostura, você vai lavar menos. Se você usa menos água na mostura, você vai ter que lavar mais. Então é mais ou menos essa relação. O que ele perguntou aqui Eu não entendi a pergunta dele. É se ele vai fazer 200 litros numa panela de 120. Numa panela de 120. Então, mostura. Você precisa controlar muito bem o volume, não só o volume. É fundamental que você controle a densidade disso tudo, tá? Ele tá fudido, cara.
vai ter que controlar Ele vai direto. ter que fazer regravity essa merda, e aí diluir. E diluir depois, né? Meu Deus. E diluir depois. Talvez seja uma melhor opção, você fazer uma high gravity e diluir depois no fermentador. Eu acho que é a melhor coisa, tá? Espero que eu tenha respondido, Thiago. Qualquer coisa, pergunta de novo. O Vinícius Araújo falou: divida e faça party guile. Depois dilui. Party guile, eu acho que é uma técnica para você fazer uma Russian Imperial Stout, né? Eu não sei que porra é essa. Party guile é quando você... Uma Russian Imperial Stout, você põe muito malte na panela. Aí o mosto primário vai para a Russian Imperial Stout. Aí você começa a lavar e aí você começa a fazer uma stoutzinha normal, com uma OG mais baixa. Tá. Né? E aí então você faz 2 tipos de cerveja com o mesmo mosto. Um com o mosto primário e outro com a lavagem. O que eu fiz aqui que ficou legal, quando eu fiz cerveja maluca, OG de 1090 encaralhada, fiz uma de 1110, cara. Minha RIS, a Boris Yeltsin. 1110. 1110. Meu Deus do céu. Eu joguei uns 10 kg de açúcar mascavo porque eu dei uma trapaceada. Mas foi só 10 kg, né, porra? 10 kg de açúcar. 10 kg de açúcar porra, é nada, né? Mas eu cheguei de malte 1100 naquela porra. O que eu fiz? Eu fiz a mostura com malte base. O primeiro mosto, aí eu joguei para clarificação. Uhum. O primeiro mosto eu joguei direto para tiro de fervura. Uhum. Aí eu lavei. A lavagem eu devolvi para a mostura. Então, e aí eu adicionei o resto dos maltes nessa água de lavagem. Você usou o mosto da primeira abraçagem já para fazer a segunda. 1090 caralhada, 1098 acho que foi. E aí eu lavei, a lavagem foi minha água de mosturação. Foi a água de mosturação. Essa é uma forma de você utilizar para fazer um double mash daí. Double mash. Um double mash é fazer 2 braçagens para conseguir tirar uma. É um negócio de doido. É infernal. Mas, porra, o Elic faz várias doideiras aqui bem... bem legal, cara. Porra, meti rum e chip de carvalho. Ficou tudo caralho essa cerveja. Pô, maravilha, maravilha, galera. Maravilha. Tem várias pessoas aqui que falaram oi. Não dá pra responder todo mundo. Valeu, obrigado a todo mundo que tá aí. Obrigado a todo mundo. Aventinos, Weizen Eisbock, 12%. Aventinos é a Eisbock, né? 12% de álcool. É a TEP 6, né? É a TEP 6. Putz, travou um pouco aí, hein, galera. Caramba. A internet de merda desse lugar aqui. Putz, foi mal, galera. Eu tô gravando tudo isso e eu vou subir o vídeo na íntegra no YouTube amanhã de manhã. Eu vou subir o vídeo na íntegra no YouTube, fiquem tranquilos, tá? No YouTube fica tudo lá. O WB06 da minha cerveja. O WB06 Guilherme falou que o WB06 na cerveja dele fica bem ácida. Na cerveja de todo mundo que usa o WB06. Cara. De todo mundo. Você não é exclusivo não, mano. Para você reduzir isso, você tem que aumentar a esterificação. Porque você reduz a sensação, você equilibra mais ela. Você equilibra mais ela. Se tiver muito fenol aparecendo, junto com essa acidez, não fica legal. Aí é o exemplo que eu dei que uma Weiss não fica legal. Você vai equilibrar essa cerveja aumentando a esterificação. Como? Parada proteica, oxigenação e temperatura alta de fermentação. Porque underpitch é um negócio que a gente não aconselha. Não, pelo amor de Deus, nunca. Jamais. A galera já faz underpitch achando que tá normal. Rafael Magalhães, colocar 4% de malte melanoidina na Weiss é uma boa? É uma boa e simula decocção, né? 5, 6% de malte melanoidina simula uma decocção. Se você quiser fazer. É vida. Melanoidina é vida. Eu adoro. Cara, tem gente que não gosta.
Tem. Fala isso pro Ronaldo Rossi. Ele não tá ouvindo minha live também, tenho certeza. Então a gente pode falar dele, como a gente falou da Gabi, Leandro né? aqui do Penedon. Tem gente que odeia melanoidina. A gente faz uma Oktoberfest, a gente faz colaborativa, sempre fez. Faz 4 anos, acho que é o 4º ano que a gente vai fazer a Oktoberfest junto. A gente faz um bet, divide e tal. E aí a briga foi melanoidina. Ele não queria, porra, uma fast beer, tem que ter aquele maltadinho, cara. Tem que ter um maltadinho. Precisa, não de melanoidina, precisa de Munique. Eu ponho o Munique, mas põe um pouquinho de melanoidina também. Que tenha substâncias melanoidinas. Então vem enganar ele. O Munique tem melanoidinas. Otário. Leandro, Munique... seu otário. Vou te enganar. O Munique tem melanoidinas. Você pega o Munique 2, ele é mais intenso ainda, né? Dos malte base, ele é o único que tem. Ixi, galera, tô vendo aqui que travou um pouco, hein? Caramba. O Elec vai fazer upgrade na internet dele no mês que vem, mas só porque a gente vê esse mês aqui pra fazer. Então, perdão, galera. Osiris perguntou, para uma Vitibir você recomenda a levedura Munique ou Munique Classic? Nenhuma das duas. É melhor do que a WB06. Melhor. Não gosto. Não gosto. Vit não. Uma Vit? Eu achei que era uma Weiss. Uma Vit é uma T58 ou S33. S33, cara. Nossa. S33 e capricha nas especiarias. Que o T58 ele não serve pra nada. T58 não fermenta mais do que 18 graus. Mais do que 18 graus dá merda. Dá banana. Dá muita banana. Banana pra você. Que uma Vitibir não tem que ter muita banana. Não. Tão bebendo na live, tão bebendo. Não, ainda não, meu filho, pra derrubar nós aqui, cara, tem que ter muita cerveja. O Insta caiu mesmo, o Insta cai com 1 hora. Vamos ver qual é mais pergunta. Qual o perfil de água indicado para uma Weiss como as alemãs? Perfil de água, boa pergunta. Eu botaria aí cálcio de 80 a 100 ppm. Não muito para não parecer muito sabor do cálcio, para não ficar muito dura a água. O magnésio de 10 a 15 no máximo. O cloreto, eu colocaria o cloreto um pouquinho alto, por volta de 80 a 100. E o sulfato por volta de 40 a 50. Puxaria um pouquinho mais o malte. Eu puxaria um pouco mais o malte do que... Ajuda até a dar uma balanceada no esterificado, né? Ajuda a dar uma balanceada, exatamente. O que fazer para ter uma espuma muito persistente? Quantidade de proteínas, é não fazer a parada proteica. Sem quebrar a proteína. Gilmar Ferreira, por que não se faz a mostura na tina de clarificação utilizando o afofador? Numa grande cervejaria isso não faz sentido, para o caseiro faz. Tem muito caseiro que faz a mosturação com o fundo falso colocado ali. Isso é um negócio completamente normal para o caseiro, com certeza. E outra coisa, na tina de clarificação, em cervejaria, você não tem aquecimento. Você vai ter que fazer uma porra de uma rampa única. Numa cervejaria não tem. Tem isolamento só, né? E aí faz uma trigo, rampa única, 66, e clarifica essa merda 66. Fudido. Fudeu. Gente, cervejaria e caseira são duas coisas diferentes. Fundo falso ou não, ó, foda. Clarifica essa merda 66. A K97 não serve para Weiss. Não. Para Vitibir até pode, mas não é o ideal. Eu já fiz uma Vit com K97 que ficou interessante. Cara. Uma Vit com K97? Pode ser. Da cratera. Eles faziam aqui comigo. Porque o principal numa Vit é o coentro e a casca de laranja. Você tem que pegar, olha, a melhor levedura de Vit, na minha opinião, é a S33. A S33, K97 e T58 em baixa temperatura. Não, T58 não, Matheus. Em baixa temperatura. Não. Aí vai, eu já tô... de lager.
Temperatura por volta de 17. 10. No Deixa máximo Não 18. deixa essa merda trabalhar direito. Não, porque Porque o S33, ele tem um éster, o fenol dele é muito baixo, ele tem um ésterzinho e é muito controlado. Então você pode até brincar um pouco com temperatura. Com Pode o brincar, S33. pode brincar. Você pode jogar pra ser 22, 24. Que ele não dá banana. Ele não vai foder sua cerveja. Ele não dá banana. Ele não dá banana. O Rodrigo tá perguntando, pH sugerido no processo de uma Weiss. Uma Weiss, ela tem que ter um pH controlado entre 5.2 e 5.3, eu acho. Porque aí depois... De fervura, principalmente na fervura. Se você quiser manter esse pH na mostura, pode ser. Se você tiver o pH de 5.3 na fervura, depois de fermentada ela vai ter um pH de 4.3, 4.4. Não, até um pouquinho menos. 4.1, que vai dar uma leve acidez. Se fosse uma lager, eu estava pensando numa lager. Uma lager fermentando teria um pH, uma redução de pH de 1.0. Numa Weiss reduz 1.1, 1.2 o pH. Com essa temperatura intensa, né? Valeu, galera. Vinícius está perguntando como usar um T58 numa Weiss. T58 descaracteriza uma Weiss. T58 ele caracteriza uma Belgian Blonde. Por quê? Porque o fenol do T58 não é cravo. Não é cravo. Ele vai descaracterizar a Weiss. Ele é para fazer uma blonde, tá? E aí a diferença é entre estilos. T58 não é pra fazer nada, cara. Odeio essa levedura, cara. A fermentes. Humberto, como fazer para ter uma espuma bem densa, persistente na Weiss? Não faça a parada proteica. Não quebra a proteína. Não quebra a proteína. Maravilha. Vamos ver se tem perguntas no Facebook. O Leandro no Facebook está falando, e a decocção? A decocção fica legal numa Weiss, fica, porque aumenta o sabor do malte. Mas, gente, ninguém mais faz decocção hoje. Ah, é legal pra caralho decocção. Decocção é ser romântico. É ser romântico. Acabei de falar pra você que eu fiz uma shorts com decocção, você ficou empolgado, filha da puta. Agora não é bom. Não vai beber, não. Substitui a decocção por 6% de melanoidina. Não dá certo. Eu já fiz. A Pilsen, né? A Pilsen. Já fiz em Bohemian Pilsen. A decocção é maravilhoso. Ela dá um sabor maior. Porra, dá um sabor muito foda. Decocção é vida. Dá astringência, dá caramelizado, dá cremosidade. É legal. Façam decocção. Não deixe essa técnica morrer. Façam, quem gostar, beleza. Só cuidado pra devolver a porra do mosto fervido pro Bert pra não cair no seu pé. Reginaldo tá perguntando, fermentação ideal é acima de 30 graus na Weiss? Não. A WB06 vai até 28. A levedura da Levtech vai até 24. Julinho, depende. Cratera. Fala, Julinho. Boa. Opa! Maravilha, Julinho. Hilton Bernardo, WB06, 28 ou 30 graus por 7 dias, depois mais 3 graus para maturação? Não, 3 dias para maturação, é isso? WB06, 28 ou 30 graus está ótimo. Depois baixa para maturação, aí é por volta de uns 7 a 9 dias, galera. Quebra um galho para mim. Pega a extensão, porque a bateria do notebook está acabando. Por favor, ela tá ali do lado. Senão a transmissão cai por falta de energia. Porque os dois tá bêbado também aqui, né? Esqueceu. Aí de repente eu olhei aqui assim, uma mensagem, bateria fraca. Mostura a 66, 67 por 60 minutos. Seria bom para uma Weiss? Seria. Secaria a cerveja completamente. Secaria a cerveja completamente, tá ótimo. Tettnanger é um bom lúpulo? É um bom lúpulo. Você pode fazer uma adição a 60 e outra adição
a 20 minutos do final, se quiser. Numa quantidade de, no máximo, 0,3 gramas por litro. Tá? 0,3 gramas por litro. Mais alguém? Gente, quem tava no Instagram, eu não consegui ler as perguntas do Instagram. Porque o Instagram caiu. Infelizmente, ele cai depois de 1 hora. Por isso que a gente faz as lives sempre no YouTube. Eu sempre recomendo, galera, vai pro YouTube que o YouTube é melhor. Se tiver mais alguém aí que tava no Instagram e fez pergunta lá, por favor, coloca aqui, tá? O Thiago perguntou, e o T58 o que então? O que vai melhor no T58, na minha opinião? Uma Vit, se você fermentar em temperatura bem baixa, 17 e 18 graus, para esterificar bem pouquinho. Uma Belgian Blonde. Uma Tripel não, cerveja muito alcoólica não, porque ela não atenua muito e ela vai deixar muito açúcar residual. Aí eu realmente, cara, não recomendo não. Não recomendo. Mais alguma pergunta, galera? Senão a gente vai encerrar por hoje. Se travou qualquer coisa, eu vou subir esse vídeo no YouTube, tá? O vídeo que eu gravei aqui no meu computador, tá? Vai estar no YouTube na íntegra, sem travamentos, tá? Desculpem pelos travamentos. Dicas para fazer uma Hopweiss. Conta aí. Como é que a gente fez a Hopweiss? Então, para fazer a Hopweiss, você tem que pensar que o lúpulo tem que ser protagonista. Eu tô aparecendo? Essa porra tem delay. Tá aparecendo, né? Tem delay. Tem delay de 20 segundos. Oi. Tá aqui a nossa imagem aí. O lúpulo tem que aparecer. E a cerveja, uma Weizen, ela tem muitas coisas que vão conferir sabor e aroma, principalmente na fermentação. Então você tem que controlar um pouco a sua fermentação, tem que controlar um pouco a sua geração de ésteres de fenóis, para que o lúpulo apareça. Senão você joga lúpulo pra caralho naquela merda e você fermenta a 30 graus e aí fudeu, porque vai gerar éster e o lúpulo que você jogou vai pros caralho. Um vai brigar com o outro, né? E né? O éster vai vencer. O fenol vai vencer. O fenol, ele é intenso, né, cara? O fenol, ele vence sempre. O fenol é muito intenso. O fenol, você tem que trabalhar muito bem com ele. Então, assim, tenta escolher uma levedura que ela gera menos éster de fenol. Gera menos 4-vinil-guaiacol e acetato de amilo. Menos. A gente escolheu da Levtech. Fermenta em temperatura mais baixa. Meia, por exemplo. Faz então, temperatura mais baixa. Eu não usaria da versão meia. Se usasse, se fermentasse a 16 graus essa merda, daria certo? 16 graus, aí já é uma temperatura que gera fenol e não gera muito cravo. Desculpa, gera fenol e não gera muito éster. Já não é tão legal. Eu acho que o ideal, se você quer uma Weiss não intensa, não faz parada ferúlica, não faz parada proteica, e fermenta entre 18, 20 e 22. Aí a temperatura com 18, 20, né? 18, 20 graus, sem fazer parada ferúlica e sem fazer a parada proteica. A dica de fazer uma Hopweiss é isso: você controlar a geração de ésteres e fenóis para que o teu lúpulo apareça. Porque se você não fizer isso, você vai jogar lúpulo fora. E lúpulo não é barato. Ainda mais a gente fez o dry hop em 2 gramas por litro, né? Não. 2 gramas por litro. 4 gramas por litro. 4 gramas por litro de dry hop. A gente fez 2 gramas por litro de late hop. Então no Whirlpool a gente colocou Mittelfru. A gente usou lúpulo de amargor para bater o IBU. E a gente meteu barra no Mittelfru só para gerar o sabor e aroma. Então a gente fez no Flame Out, que é no Whirlpool, né? A gente colocou 2 gramas por litro no Whirlpool. E vamos colocar 4 gramas por litro no dry hop. Vai ficar bem lupulada, galera. Não use mais do que essas concentrações, porque o risco de gramíneo vai ser alto. Que o lúpulo alemão não é lúpulo americano.
Não é próprio. Lúpulo americano você soca, foda-se, 10 gramas por litro nessa merda. Vai, mas você usa o lúpulo americano, porra. Dá um gramíneo mais fácil do que um Citra, né? Do que um Chinook que a gente tá tomando aqui. Com certeza, isso aqui tem 6 gramas por litro É. de dry hop. E não tem nem traço de gramíneo aqui, nada. Não vai ter. Não vai ter. A pegada... São perfis de lúpulos muito diferentes. A pegada é mais ou menos essa. Tem mais perguntas aqui, dica para fazer uma hop, mas além da Levitec e Lallemand, quais as opções de levedura? A Bio 4 tem uma levedura muito boa de Weiss, é muito boa mesmo, tá? A da Bio 4 e a da Levitec são realmente muito boas. O Ícaro falou que a levedura White Labs 300, qual que é a temperatura para ficar próxima da Paulaner? Entre 26 e 28, tá? O limite dela, porque ela é bem intensa, assim como a WB06. Reinaldo, compartilhe a receita dessa IPA. Fiquei com água na boca. Eu vou ter que... Deixa eu só recarregar meu copo. Pera aí, o Ogrinho tá lá. Ele já volta aí pra falar a receita pra você. O Vitor perguntando, qual a diferença entre American Wheat e Hop Weiss? A American Wheat, ela tem 1 grama de dry hop, no máximo 2. A Hop Weiss, ela vai uma carga de dry hop de uma IPA, por exemplo, tá? Não um amargor muito intenso, tá? Não um amargor muito intenso. O amargor ficaria, acho que por volta de uns 30 IBUs, mas um dry hop muito intenso. Uma American Wheat, muitas American Wheats, eu acho, que talvez a maioria não tenha dry hop, mas tem uma carga de lúpulo no flame out, no Ripple, bem grande. Que isso já dá um pouco de aroma, mas o foco não é um aroma tão intenso. É uma cerveja de trigo, cremosa, leve, com um sabor leve de lúpulo, né? E aquilo, ó. Mas não um lúpulo tão intenso. A American Wheat era muito neutra na fermentação, era mais neutra na fermentação. A Hopweizen, ela vai ter, pode estar controlado, nossa bananinha, nosso cravinho, está controlado, mas tem. E na American Wheat isso não é aceitável. Na American Wheat a banana não, na Hop Weiss beleza. Na Hop Weiss uma banana bacana. Banana, cravo não na Hop Weiss, tá? Nem na American Wheat. Leonardo perguntando, levedura Mangrove Bio 4 para Hop Weiss? Sim, as duas, a Bio 4 e da Mangrove são muito boas para Hop Weiss. Concordo. Quanto é o IBU da Hop Weiss? De 30 a 40. Weiss, vai depender muito da tua OG. Você tem que basear na sua OG, por exemplo. Gradação alcoólica. A Tap 5 da Schneider. Ela tem 50? Ela tem 8.2 de álcool e ela tem 40 IBUs. 40 IBUs. Para 8.2 de álcool. 8.2. É uma Double IPA. Suporta. É uma Double IPA, né? A nossa aqui, eu fiz uma mais comportada. Deve acabar com 5.1, 5.2. Aí a gente trabalhou com 25 IBU. Comparado com uma Weizen, que ela vai de 10 a 12, é o dobro, né? Então você tem que pensar na tua OG. Se a sua OG for mais alta, mete a mão. Se a sua OG for mais baixa, segura a onda, porque senão ela vai dar problema. Nossa, minha cara de psicopata aqui, cara. Cara de bêbado, né, velho? Saúde. É que a gente... Olha o bigodinho. Bigode. É muito bom, essa porra tem um delay de 20 segundos. De 20? A gente vê agora as merdas que eu falei 20 segundos atrás. Pois é. O que a gente faz, o bigode que ele deixou, O bigode foi foda. ele vê 20 segundos depois. Aí, cara, eu vou virar meme nessa foda, galera. A gente tava tomando Pilsen, aí subiu pra IPA, né? Isso que a gente pediu a receita da Tipari, né? É verdade, conta da receita da IPA. Fala aí. Então, a Tipari ela é uma American IPA. Base de malte bem simples, é Pilsen com base. Cara, agora as porcentagens eu não vou lembrar. Mas para 500 litros eu uso 135 kg de Pilsen. Eu uso 6 kg de melanedina.
Amo melão Medina. E 6 kg de caramel amber. Só pra dar uma corzinha, pra dar aquela encorpadinha. E o tchan dela tá na lupulagem. Ela é uma single hop de Chinook, fermentada com o S05. Então, mas ela faz. A lupulagem dela é o seguinte: eu fervo ela durante 40 minutos e aí começo a fazer as adições. Eu faço 4 adições: em 20 pro final, 10 pro final, 5 pro final e Whirlpool. Então eu faço meio quilo em cada adição. Então dá 1 grama por litro. 1 grama por 1 litro. grama por litro em cada adição. Então 1 grama por litro vocês vão conseguir fazer, todo mundo vai conseguir fazer com o seu equipamento. Então 1 grama por litro com 20 minutos no final, 1 grama por litro com 10, 1 grama por litro com 5, 1 grama por litro com 0. Beleza? Faz o whirlpool, resfria. E no dry hop são 6 gramas por litro de Chinook. 6 gramas por litro. Ah, nem é tanto, cara. Caraca. Isso é gostoso. Pô, é gostoso, por isso que a gente tá tomando, né, cara? Por isso que a gente tá tomando, cara. Isso é gostoso. Tem como? Tem como ficar ruim? Tem nada, cara. Valeu pelas dicas, vou aplicar essas dicas nas próximas VAIs. Quem sabe encontro caseiros em Indaiatuba. Porra! Tem o Chimino e o Anadão aí. Pessoal ali das cervejistas. Abraço pra galera. Osiris, tá sempre aí, Osiris. Valeu pelas dicas, valeu vocês aí terem acompanhado. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. O Daniel perguntou se a levedura é M20 da Mangrove. É o Workhorse, né? M20? Qual que é a M20, Daniel? M20 não é o Workhorse? Ô Daniel, qual que é a levedura M20? É a Weiss? Não, deixa eu pesquisar. Mas eu acho que é o Workhorse essa porra. A Workhorse. A Workhorse é por volta de 30, né? É um cavalo aquela porra. O Marco... Workhorse, né? O Workhorse é tipo uma Kveik. Ela é uma levedura neutra que fermenta bem a 30 graus, mais ou menos assim. Veio bem antes da moda da Kveik. O Marco perguntou qual o perfil de fermentação de uma Weizenbock. Eu prefiro a Weizenbock... Não, Bavarian Wheat. Bavarian Wheat. Bavarian Wheat, porra, deve ser... Ela não precisa ir até 28, a M20 da Mangrove, porque ela não é tão intensa. Até uns 24, 25, ela esterifica bem. Acima de 24, 25, ela não esterifica tanto. Voltando à pergunta do Marco, o perfil de fermentação de uma Weizenbock. Marco, a gente tem um range aí de Weizenbock que vai de uma Weizenbock clara, como uma Celebrator, né? Que ela é clara e ela tem um perfil de fermentação mais baixo, até Weizenbock que ficam bem marrom e com um perfil de fermentação muito intenso. Então aí você tem que definir para onde que você vai, tá? Porque você tem duas vertentes aí que dá um range muito grande, né? Weizenbock clara e leve, com perfil de fermentação leve, e uma Weizenbock marrom com perfil de fermentação intenso, com bastante fenol e bastante éster. Tá? Você tem muito dessas duas aí, tá? Hoje eu acho que está fazendo mais sucesso as versões mais leves. Lá fora, no Brasil, o brasileiro faz as Weizenbock escura e muito intensa. O brasileiro gosta de coisa mais intensa, mas o alemão, como por natureza, gosta de cerveja mais leve, acaba, eu acho que dando mais bola para essa Weizenbock mais leve, né? Maturar a quantos graus uma Weizen intensa? Maturação você está chamando a maturação a frio, a 0 graus? Ou fermentação secundária. Ou você está chamando a fermentação secundária? A fermentação secundária, você mantém a 28. Você já começou a 28, mantém a 28. Não precisa subir, né? Pô, vai subir pra onde? O céu é o limite, né, caralho? 28 já... fogo na porra do balde. Já é a casa da levedura. Uma levedura ale, ela começa a morrer em 35, né? Em 32 ela para uma WB06. A WB06, pum! E maturação é frio, né, cara? Eu sempre faço aqui baixar escalonado, né? Eu baixo 5 graus por dia.
Aham. Pra fazer uma escadinha. Animal, animal. A galera vai fazer uma Vaz no domingo, Bavarian Witch. Pô, show de bola, show de bola. Quem gostou, dá um likezinho no vídeo pra gente. Show de bola. Gustavo Meloto, como é que tá? Vai fazer uma Vaz. Isso aí, isso aí. Então, galera, a gente tentou falar mais ou menos aí de todos os tipos de Vaz, como fazer o perfil de malte para essa Vaz, como fazer o perfil de esterificação, lupulagem, como trabalhar as rampas de mostura, como trabalhar a oxigenação numa Vaz e como trabalhar a temperatura de fermentação. Foi coisa pra caralho, né, cara? Pô, se eu não fizer uma Vaz depois disso, arrego pra você, hein? Porra, eu acho que agora a galera tá craque, hein, velho. Agora eu quero tomar a Vaz de vocês pra saber como é que ficou. Isso aí. Né? Vamos botar um concurso de novo, Brau Academy. Concurso Brau Academy pra botar a Vaz pra Vou galera entrar aí, na ó. mesa de Vaz, hein? E tem que ser uma mesa foda, hein, galera. Não vai decepcionar, Porra. hein. Pelo amor de Deus, hein. Vocês vão me sacanear, que eles são uma da merda pra eu beber, né? As Vaz que a gente recebe em concurso tem um fenol muito alto, né? Foda. Muito alto. E aí acaba ficando meio desequilibrada, né? Quando o fenol ele aparece demais, ela não fica agradável, né? Não fica legal. O final é foda, o final você tem que trabalhar aqui com ele. Tem que trabalhar. Bom, acho que é isso, né? Bom, galera, é isso. Valeu. 1h40. Caralho! 1h40 de live. A gente precisa beber mais, né? A gente não vai parar por hoje aqui, né? Eu não tô mais com fome porque eu já comi muito, né? Eu já. Ah, não, pega de maracujá. Ele fez uma Belgian Blonde de maracujá. A última lá. Ah, já invasou. Nossa. Enquanto a gente tava fazendo churrasco, ele já invasou a breja e não sobrou mais nada. Ferrou. Eu vou ter que voltar aqui pra tomar a Hop Weiss. Galera. Tem um bar na Vila Madalena chamado Montanha. Perdizes, perdão. Chamado Montanha, que tem as cervejas do Graner lá. Que a gente vê em São Paulo. Galera, a gente vai encerrar. Obrigado aí demais. Desculpa pelos travamentos aí em alguns momentos, tá? A minha internet é uma merda. A gente vai subir essa live, tá? Pra vocês aí, em forma de vídeo. Eu não sei se vai estar com o mesmo nome de Brau Academy Live 57. Talvez esteja fazendo uma Vaz apenas, né? Um vídeo. Vai tá lá, tá? Porque essa live aqui, ela fica gravada automaticamente no YouTube, entendeu? Ela fica gravada automaticamente. Eu vou ter que subir o vídeo que eu gravei no meu PC aqui. E provavelmente vai ter outro nome. Vai ter fazendo uma Vaz só, não vai ser Brau Academy Live, mas vai estar fazendo uma Vaz. É isso, galera. Boa. Vamos lá. Vamos desligar tudo que a gente tá ficando muito bêbado. Valeu, galera. A gente vai passar muita vergonha aqui, viu? Eu acho que tem que desligar essa gravação. Galera, valeu. Fui. E até. Tchau.